Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net, ainda na época da pandemia do coronavírus, aqui no BATV, canais 20, 520 da NetRS, Vale dos Sinos é 26, 526, nossas redes sociais, Facebook e YouTube, no streaming super bombado do BATV. Nosso convidado de hoje é o advogado Paulo Eduardo Foster, mais uma vez ainda no Covid, né, o doutor Paulo? Ainda no Covid, nos incomodando aí, tia. Essa coisa não nos deixa, né, doutor Paulo? Sem dúvida, não larga do nosso pé, né, Ricardo? É um prazer falar contigo de novo, com a tua audiência. Estamos aqui para fazer esse bate-papo aí jurídico e também alguns outros aspectos aí que tu achares interessante. Estou à tua disposição aí para estabelecermos essa conversa. Bom, doutor Paulo, uma das coisas que tá bombando aí é a medida provisória 1039, que trata do novo auxílio emergencial que foi enviado já, a MP, o governo federal já mandou para o Congresso Nacional. Como é que o senhor enxerga isso aí? Como é que está essa situação? Essa situação, essa MP tenta amenizar, né, o impacto do coronavírus na população mais necessitada, né, que não são poucos. Essa MP 1039 foi enviada agora, a última sexta-feira, para o Congresso, como tu disseste, e aguarda a tramitação lá na casa. Creio que não vai haver grandes oposições, afinal, se trata aí de um auxílio emergencial que deve ser alcançado, essa população mais carente, quanto antes. O que se observa são que os valores reduziram do ano passado para cá, porque, afinal, o dinheiro não está sobrando, né, no governo. Se não me engano, há um orçamento aí previsto para essa ação de 44 bilhões, e esse cálculo, prevendo o pagamento dessas 4 parcelas de 150 a 375 reais, atinge a soma de 43 bilhões. Então, o orçamento é justo, né? Não há mágica, né? Fabricar dinheiro traria a tão temida, né, a famigerada hiperinflação, né, o que ninguém quer, ninguém deseja, né? Ainda mais porque, se houvesse, né, a volta da hiperinflação, esperamos que não, ela atingiria a parte mais carente da população, que não tem recursos para aplicar, para tentar fazer frente à inflação, né? São pessoas que vivem ali do salário mínimo ou de menos que isso. No começo do mês elas compram X e no final do mês elas não compram mais aquela quantidade de produtos. Então, esperamos que isso fique no passado, né, que não retorne. Mas a MP 1039 então visa amenizar aí o sofrimento dessa parcela da população. Nós tivemos no passado, né, doutor Paulo, uma hiperinflação aqui no Brasil de mais de 100% ao mês. Tínhamos aquele famigerado overnight, né, os salários tinham gatilho, todo mês praticamente tinha, entre aspas, aumento. Na realidade, era uma tentativa de reposição de uma inflação que era muito maior do que o próprio gatilho, né? O que deixou várias ações trabalhistas na esteira de tudo isso, né? Sem dúvida, né? E o problema são que os créditos até que vinham dessas ações trabalhistas, às vezes não tinham a correção necessária, então esvaziava até o ganho de causa, até quando a pessoa ganhava determinada ação, ganhava lá 100 mil cruzeiros. Por exemplo, se fosse precatório, até o governo pagar o precatório, a atualização não acompanhava. Então, podia-se ganhar aí, digamos que hoje, 500 mil reais, pensemos, né? Só que quando vinha a hora do orçamento de ser pago, os 500 mil reais valia 5 mil reais. Era um horror, uma coisa tenebrosa. Então, ninguém deseja o retorno disso, e eu acho que a responsabilidade fiscal do governo aí está bem conduzida, e espero que fiquemos bem longe, né, desse cenário, né, do passado. E nós não temos o dinheiro que os norte-americanos têm, né, para dar aqueles auxílios que eles dão todo mês, ainda por cheque,
na população lá, são milhões de norte-americanos que recebem praticamente todo mês $1.500, né? A própria Alemanha, outros países da Europa, eles têm valores bem grandes que não dá para comparar com esses 300 e poucos, R$ 375 de agora, os 600 que era até o ano passado, né? Só que nós não temos reserva para isso. As nossas reservas cambiais são para manter o país no patamar internacional, né? Nós não podemos queimar as nossas reservas para pagar auxílio emergencial aqui no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando tu falas isso, a gente pode estabelecer aí uma questão bastante conflituosa, que são as pessoas que defendem o auxílio emergencial a qualquer custo ou em qualquer valor, sendo as mesmas que defenderiam aí um lockdown bastante forte, né? Só que o lockdown não combina com geração de emprego, com pagamento de impostos, né, com circulação da riqueza e com o aquecimento da economia. Não havendo isso, como se fazer, né, para pagar o auxílio emergencial? Né? Não há mágica, infelizmente não há mágica. Então, é um desafio muito grande, né, que o governo federal está tendo que enfrentar, os governos federais, estaduais, municipais, né, todos aí os administradores da máquina pública, para tentar fazer frente a essa Covid, né, tentar amenizar os efeitos dela na população. Quando deixa de perder vidas, já tem que louvar, né, já tem que agradecer muito. Mas não pode ser só as vidas, né, Ricardo? Nós temos também que tentar proteger o emprego, e é isso que o governo vem tentando fazer, né, com bastante esforço. Doutor Paulo, outra coisa que já o senhor tocou no lockdown aí, nessa questão, os radicalismos de todos os lados não levam a nada, né? Eles só criam problemas que são extremamente graves, né? Quem tem o seu salário garantido no final do mês é tranquilo, mas a maioria das pessoas no Brasil, 3%, só 3% da população brasileira trabalha para grandes empresas. 97% dos que trabalham na iniciativa privada trabalham para micro, pequenas e médias empresas que, na sua maioria, estão sofrendo restrições muito grandes na sua atividade econômica. É isso, né, doutor Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. A grande fatia de geração de emprego ela reside justamente nas pequenas, nas médias e microempresas. Né? Até se vê o dado do ano passado, no fechamento, o Ministério da Economia parece que divulgou, se não me engano, em dezembro do ano passado, o fechamento da economia, que trazia a informação de que as pequenas e microempresas geraram 290 mil empregos novos. Né? Havia um saldo positivo, apesar da pandemia. E as grandes empresas, na contramão, tiveram 193 mil postos encerrados. Então, quem que gera emprego nesse país? Né? Quem é que carrega, né, nas costas a geração de emprego e o ritmo da economia? Né? São as pequenas microempresas e médias empresas, né, que fazem esse caldo que tu disseste de 97%. Né? Das empresas que é a grande maioria das pessoas que trabalham no Brasil, extraindo o setor público, né? Que é outro setor, né? Que quem paga a conta somos todos nós, né? O setor público, o pessoal que eventualmente está em casa recebendo 100% de seu salário e é da área pública, está tranquilo, porque recebe o seu salário em casa. Já os outros, a grande maioria da população que depende da iniciativa privada está remando contra uma maré que, de vez em quando, está cada vez mais difícil. O pessoal fecha, e daí é complicado. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre o abre e o fecha, entre o setor público e o privado, porque não é razoável hoje que também o setor público continue todos recebendo normalmente, está tudo tranquilo,
né? Enquanto na área privada, o empreendedor e o micro e pequeno empreendedor estão com problemas muito sérios para pagar sua folha de pagamento, né? E as pessoas que trabalham sozinhas mais ainda, né, o Dr. Paulo? Sem dúvida, o cenário ele é triste, né? Ele é desafiador, ele é triste. As pessoas estão enfrentando dificuldades extremas, né, nos seus empreendimentos, e não é justo que essas pessoas paguem sozinhas por isso, né? Eu tenho visto muitas pessoas sustentando isso, que o setor privado vem sendo penalizado, né, duramente com a Covid, com esses fechamentos radicais, né? Isso ceifa empregos, né? Ceifa os empreendimentos e os empregos, consequentemente. Então, fica muito difícil defender essa bandeira do fecha tudo, né? Para tudo, fecha tudo. Eu acho que seria a ponderação que tem que ser feita é abrir com responsabilidade, né? Manter aberto com responsabilidade. Claro, se a pessoa abre e faz como ocorreu, por exemplo, na Serra Gaúcha, que nós tivemos um conhecimento lá em julho, não sei se tu tivesse acesso, na Rua Coberta, ali em Gramado, que eu vi vídeos assim de restaurantes com 70 pessoas dentro, de pé, todos grudados e tal, naquele inverno. Claro, de um lado, a gente entende ali o empreendedor que queria, naquela noite ali, talvez tirar quantias ali da atividade dele para pagar os boletos lá que estavam atrasados, né, que estavam incomodando ele há tanto tempo. Até é compreensível, mas expõe a saúde de todos que estavam ali, né? Então, aí foi lá o poder público e fechou o estabelecimento. Mas, tirando esses extremos, né, eu acho que nós temos como abrir com responsabilidade. Eu acho que é possível manter a economia e cuidar também da saúde das pessoas para que esse Covid não se prolifere, né? Até nós temos aí alguns casos que o lockdown ele não resolve o Covid, né? O Covid segue sendo transmitido e na Europa se viu muito isso, na Itália principalmente, que seguiu se transmitindo dentro das casas, né? Dentro das residências, o que é muito ruim. Pois é, Ricardo, temos também essa questão da vacinação, né? Há pouco tempo agora houve uma grande polêmica com relação à vacinação obrigatória. No final do ano passado, o STF decidiu que a vacinação deveria ser obrigatória, mas não forçada, né? Teve esse entendimento do STF. Agora, há poucos dias, também houve uma deliberação do Ministério Público do Trabalho com relação à vacinação obrigatória, onde havia a sustentação por parte do Procurador-Geral do Ministério do Trabalho de que poderia haver a demissão por justa causa se o empregado se recusasse a se vacinar. Digamos que uma determinada empresa lá determinasse que os seus funcionários se vacinassem, né, se as empresas pudessem comprar, e estão prestes a poder, se não me engano, oferecessem seus funcionários, e se algum funcionário se recusasse, o MPT chegou a emitir essa opinião de que o empregado poderia ser demitido por justa causa. Claro, eles ponderaram que essa deveria ser a medida extrema, né, a última medida. Deveria haver um diálogo, né, entre empregado e empregador, no sentido de conscientização, de dizer que isso protegeria a todos, né, que seria bom não só para aquele indivíduo, como para a coletividade, mas, de qualquer maneira, soa estranho, né? Em tempos normais soaria estranho. Hoje, talvez tenhamos que concordar ou que achar menos estranho isso, porque estamos numa época de exceção, né? De um contágio muito grande por parte desse vírus aí, e temos que enfrentá-lo de alguma maneira. E a vacinação parece que é o único remédio que temos para o enfrentamento efetivo, né, do Covid-19. Quanto mais nós vacinarmos, sem dúvida nenhuma, vai ser melhor. Mas está faltando vacina no planeta, né? Não é coisa do Brasil.
Eu não defendo o governo Bolsonaro. Alô, bolsonaristas, eu não sou contra nem a favor. Eu sou muito, antes, pelo contrário, eu sou a favor da população brasileira como um todo. Tá? Então, a gente vê que a grande saída é a vacinação, mas não tem vacina. Os americanos não estão vendendo para ninguém. As fábricas norte-americanas que fabricam em território norte-americano não vendem nem para o Canadá. O governo canadense está fazendo de tudo para que os americanos entreguem vacinas para ele e não tem vacina. O Joe Biden diz que não. Enquanto não terminar de vacinar todos os norte-americanos, que são mais de 330 milhões de pessoas, ele não vai vender vacina para ninguém. As vacinas americanas que o Brasil e outros países estão comprando estão sendo fabricadas em outros países, em outros centros fabris da Pfizer, da Johnson & Johnson, da Moderna, dessas empresas. Quem está nos ajudando, por incrível que pareça, está ajudando o terceiro mundo e o primeiro mundo é a China, com a Coronavac, e a vacina de Oxford, a AstraZeneca, que é fabricada na Índia, e agora também a Rússia com a vacina Sputnik, que são as vacinas que estão sendo disponibilizadas para todo o planeta, diferente do que da posição norte-americana. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS, 26, 526 no Vale dos Sinos, no streaming do BATV, que está bombando o mundo afora, e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. De volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o advogado Paulo Eduardo Foster. Nós falamos sobre a MP 1039, que trata do novo auxílio emergencial. Falamos dessa questão de até justa causa para quem se negar, né, doutor Paulo, a tomar vacina, né, dos entendimentos jurídicos que isso está causando, que pode vir a causar, e certamente terá uma repercussão futura, né, qualquer ação de justa causa, quem for demitido por não tomar a vacina, né, porque do judiciário o tempo passa e as coisas vão mudando. Mas, doutor Paulo, eu vou, já que estamos falando do Covid, né, as empresas podem ser responsabilizadas por surto de Covid? Elas podem vir a sofrer ações no Ministério do Trabalho, ou ações cíveis e até mesmo criminais por responsabilidade nessa área do Covid, na atualidade? Boa pergunta, Ricardo, boa pergunta. Essa questão da doença, do Covid e das relações de trabalho, ela vem desde que foi emitida a MP no passado, se não me engano, a MP 939, que trazia a disposição, que foi depois declarada inconstitucional, de que se presumia que o Covid não era uma doença ocupacional e que transferia o ônus da prova de que a doença, o Covid, tinha sido adquirido no ambiente de trabalho para o empregado. Isso foi declarado inconstitucional, caiu, não é mais, não tem mais essa previsão. O que hoje impera nas leis aí é a questão de que tenha que se provar que o empregador agiu com desídia, né? O ônus da prova, nesse caso, é do empregador. O empregador tem que comprovar que adotou todas as medidas necessárias, preconizadas pelos órgãos sanitários, né, que distribuiu álcool gel para os seus empregados, que exigiu a máscara, que observou o distanciamento entre eles, né, que colocou aqueles mais suscetíveis, né, mais idosos ou com alguma comorbidade em trabalho remoto, home office. Se ele demonstrar, se o empregador demonstrar
que adotou todas as medidas sanitárias, né, melhor indicadas para tentar parar o contágio, ele não vai ser responsabilizado. Dificilmente ele será responsabilizado, porque afinal ele está comprovando que não, no meu ambiente de trabalho, eu obedeci todas as regras sanitárias, né, indicadas. Mas nós temos aí hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem saiu uma decisão de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho de Rondônia contra a JBS, famoso frigorífico, né, JBS. Eles foram condenados em dano moral coletivo em 20 milhões de reais. O que ocorreu lá com a planta fabril da JBS na unidade de Rondônia? Ficou comprovado de que na área lá da desossa e abate dos animais, 100 pessoas trabalhavam confinadas, sem qualquer ventilação, né, abatendo animais e aglomeradas, então, nesse setor de abate, o que causou 60% de contaminação dos funcionários daquela unidade da JBS. Então, aí fica escancarado, né, que o empregador, nesse caso a JBS, não observou as regras sanitárias e expôs a saúde do trabalhador, né, causando aí um surto dentro da empresa, né? Se a JBS, de outro lado, comprovasse que as coisas estavam nos devidos eixos, né, não haveria essa condenação, mas foi o contrário, né? Ficou comprovado que ela agiu com desídia aí, com inobservância absoluta das regras, né? O que está acontecendo, doutor Paulo, que todos nós estamos aprendendo com o Covid-19. Os cientistas estão aprendendo, nós estamos aprendendo, e a cada dia que passa surge uma coisa nova. Nós não estávamos preparados. A indústria, o comércio, a área de serviços, o teu próprio escritório não estava preparado para ter 10 pessoas numa sala. Tu podia ter 10 pessoas numa sala com ar-condicionado e tudo bem. Agora, tu não pode ter as 10 pessoas numa sala, o teu ar-condicionado tu não pode usar, porque tu tem que ter ventilação, ou esse ar-condicionado tem que ser um ar especial que filtre o ar e mate o vírus, tá? Tire o vírus do ambiente, ou é ventilação aberta e certamente não terão 10 pessoas uma do lado da outra, né, o doutor Paulo? Eu até não sei, já te dei um exemplo assim, de 10 pessoas numa sala que era normal, trabalhar um do lado do outro, aquelas ilhas de trabalho comuns, né? Aliás, as pessoas gostavam muito, porque está do lado do colega, levanta, olha para a cara de um, olha para o lado, olha para um, olha para frente, vê para o outro, olha o outro. Era muito. Isso foi um ambiente criado. Nos anos 2000 se criou esse tipo de ambiente de trabalho, que agora não se permite mais com o advento do coronavírus. Como é que uma empresa que ainda está assim vai voltar à normalidade ou vai manter alguma normalidade, doutor Paulo? É um desafio muito grande, né, para os empregadores, para as empresas, conseguir adaptar suas plantas, né, de trabalho, seus locais de trabalho às exigências sanitárias, né, atuais. Elas não foram concebidas para proteger as pessoas de contaminação de coronavírus, isso é elementar. Me vem à cabeça aquela imagem dos telemarketings, né, dos call centers, que são aquelas baias a perder de vista de 50, 60, 70 pessoas trabalhando juntas, né? Imagino que isso seja impossível hoje, né, de estabelecer, né, de se colocar as pessoas lado a lado. Então, eu não tenho ideia de como as empresas vão recuperar a sua produtividade, né, prestar os serviços que prestavam com uma planta totalmente modificada. Essa empresa de call center, por exemplo, que eu referi há pouco, Ricardo, nós podemos constatar o seguinte, né? O empreendedor antes alugava lá 100 metros quadrados de área comercial e colocava tantas pessoas lá dentro, né? X pessoas lá dentro. Agora, o que ele vai ter que alugar? 300 metros quadrados, 400 metros quadrados? Como que fica, né, o custo de produção dele, né? Como é que vai
Como que vai encarar isso? Então, eu não sei exatamente qual será a solução que as empresas vão estabelecer, mas me parece que o trabalho remoto vai ganhar cada vez mais espaço nesse cenário, né? Mas, de qualquer maneira, o empreendedor está tendo que se virar, está tendo que ter muita criatividade, né, e jogo de cintura para conseguir não só cumprir com todas as exigências sanitárias, mas como também para encarar os prejuízos, né, financeiros que essas paralisações das suas atividades estão causando, né? Fica muito difícil para o empresariado para conseguir tocar o seu negócio adiante. Pois é, doutor Paulo, o senhor falou da JBS. A JBS, os frigoríficos, no normal, já tinham ambientes fechados, com ventilação e ar-condicionado, que eles certamente vão ter que mudar tudo, né? Também vão ter um custo muito grande, que não vão ter que se readaptar a esse novo mundo, e as empresas, como essa de call center e outras, eu conheço vários empresários que acabaram mandando funcionários para casa e já acostumaram agora a ter o trabalho remoto, né? Bom, os impactos disso são em cadeia, né? Porque eu imagino assim, talvez os aluguéis comerciais, né? Será que não vão sofrer um baque extraordinário aí de desocupações, né? De esvaziamento aí desse mercado imobiliário? Há que se avaliar isso, o impacto que isso vai ocorrer aí no futuro, no breve futuro, né? Sem dúvida nenhuma. O mercado imobiliário nessa área comercial vai sofrer muito. Eu conheço já várias empresas que tinham andares inteiros alugados, que entregaram tudo, foram para um coworking com sala de reunião e on demand, e os funcionários, 200, 300, 500, 1.000 funcionários, estão trabalhando home office, em casa, né? O que muda toda a cadeia de custos das organizações. Mas, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez pelas suas dicas e orientações aqui no programa ricardoorlandini.net. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, é um prazer sempre falar contigo, e estamos aí, temos que levantar a cabeça e enfrentar essa pandemia com coragem e com todas as medidas aí sanitárias, porque não temos outra alternativa, né? Perfeito. Esse foi o Dr. Paulo Eduardo Forster, advogado da Forster Advogados, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS. Vale dos Sinos é o 26, 526, nas nossas redes sociais do YouTube e Facebook, e bombando o mundo afora no streaming do BATV. Até o próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.